Mais uma vez nós agradecemos a Deus por este momento que o Senhor tem nos dado para junto a gente louvar e bendizer o Teu nome e relembrar as grandezas de Deus em nossas vidas. Muito obrigado, ó Pai, por mais uma oportunidade neste domingo. Estamos aqui para falar um pouco da Tua grandeza, do Teu amor. Amém, Jesus. Vamos ver a palavra pela nossa irmã Dâmaras. De Mateus 10, 28. E não tem medo que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes daquele que pode fazer parecer no inferno a alma e o corpo. Bom, Jesus estava nos advertindo, estava advertindo a igreja sobre o que ia acontecer depois. E ele começa a dizer aos discípulos que não temesse aqueles que só tinham condições de pegar os discípulos e matar, mas depois não tinham condições de fazer mais nada. Eles podiam destruir o corpo dos discípulos, mas não tinham poder para interferir na alma. Mas deveriam temer antes, em outras palavras, ele disse a Deus, porque além de ter poder de matar o corpo, tinha poder para lançar a alma no inferno. Então devemos obedecer a Deus acima de todas as coisas, e em nenhum momento, se tivermos que pagar um preço, inclusive a morte, para que o nome do Senhor seja glorificado, devemos ter essa confiança. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Quando alguém disse para o rei que eles não haviam adorado a estátua de ouro que Nabucodonosor levantara, e o rei manda chamar a eles, pergunta se foi de propósito que fizeram tudo aquilo, e o rei começa a fazer algumas ameaças. Ele diz para o rei, quando o rei diz, quem é o seu Deus para livrar da minha mão? E ele diz assim para o rei, não te necessitamos de responder sobre este negócio. O Deus a quem nós servimos bem pode nos livrar. Aí ele faz uma afirmativa dizendo, e ele vai nos livrar. Então precisamos ter essa convicção. Estevão tinha essa convicção. Eram as pedras batendo e ele anunciando desde Adão até Jesus Cristo. Que as pessoas disseram as muitas letras que deixaram louco, mas foram obrigados a contemplar o rosto de Estevão sendo transformado. Dizendo, eis que o rosto de Estevão se transformou como de uma criança. A face de Estevão. Então, precisamos crer nisso. Precisamos botar a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus, acima de todas as coisas, acima de cargos e posições. Nada nos aproxima de Deus, além da palavra de Deus. A Bíblia é a nossa regra de fé e conduta, e só ela pode nos aproximar de Deus. Mas eu quero ler apenas um versículo que se encontra no Salmo 122, muito conhecido. Davi diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Só esse versículo. Irmãos, uma pergunta, eu sempre, às vezes, nas próprias escolas, a gente perguntava para os alunos, aonde seria o lugar de adorar? De repente a gente ouve N interpretações. Cada um fala de uma maneira e a resposta certa nem sempre é a que eles acreditam que é. Onde é o lugar de adorar? Onde existe um adorador. Este é o lugar de adorar. E Davi certamente tinha se afastado do grupo de irmãos que louvavam a Deus no templo, eu não sei, eles falam em Jerusalém, e se isolaram sozinho. E alguém teve coragem, eu não sei como, nem quem, ele não fala. Mas chega até ele e faz um convite especial. Davi, vamos à casa de Deus. Em outras palavras, Davi, vamos retornar para Jesus, para Deus. Irmão, diante de tantos convites que Davi o recebera como rei, tenho certeza que Davi recebeu convites da mais alta, mais alto nível, de várias cortes da época, de vários monarcas da época. Mas nenhum deles foi tão importante como esse.
Por que isso? Porque no livro, Mateus escreve, Jesus falando no livro de Mateus, no capítulo 18, o versículo 20, ele diz que onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio dele. Onde tem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ali tem uma igreja. Onde tem uma pessoa só louvando a Deus em espírito e verdade, ali tem uma igreja. Por que isso? Porque Jesus diz àquela mulher lá no tanque de Jacó. Ela pergunta a Jesus, os judeus dizem que devem adorar em Jerusalém, mas o samaritano diz que deve adorar nesse monte. E Jesus diz para ela que nem no monte, nem em Jerusalém. Jesus diz que a hora vinha, aquela era a hora, em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Adorar a Deus não é cantar. Você pode louvar cantando, mas não é cantar. Adorar a Deus não é pregar. Adorar a Deus é você se doar a Deus, você ter uma vida, você pautar a sua vida em Cristo. É você ter a Bíblia como sua regra de fé e conduta. É você lutar para viver aqueles ensinamentos que Jesus nos ensinou. Perfeito nunca seremos. Mas você se esforçar ao máximo para obedecer tão somente àquele que tem todo o poder sobre a sua vida. As pessoas podem fazer muito por nós, mas tem alguma coisa no nosso relacionamento com Jesus é individual. Às vezes eu digo na igreja, as pessoas me acham duro quando eu digo que não existe culto na igreja que seja coletivo. Este culto pode tornar-se coletivo. Um culto a Deus é algo individual. Adoração é algo singular. Adorar a Deus é um estado de espírito. Não é uma movimentação. Não é a altura da voz. Nada disso é adorar a Deus. Adorar a Deus é uma busca pela perfeição. É uma entrega de corpo, alma e espírito. Em que o indivíduo se desprende das coisas materiais, que o indivíduo se desprende dos problemas, das coisas que se cercam, né? E se alegra. Não, eu marquei um encontro com Deus e disso ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar esta paz de espírito que nos de mim. Foi o que aconteceu com Davi. Quando alguém convida ele a se achegar-se a Deus, aí a igreja, ele disse, alegrei-me. Quando alguém me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, o meu irmão, o amigo mesmo nosso, é aquele que está sempre nos alertando do risco que nós corremos. A Bíblia diz, o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele diz que nós estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunho. Aí ele diz, deixemos o pecado que é tão de perto nos rodeia e corramos com paciência. Então era essa alegria que Davi tinha quando alguém chama, convida. Esse é o convite mais especial que você pode fazer a alguém. É convidar esse alguém a aceitar a Jesus Cristo. Convidar esse alguém a dizer, meu amigo, ainda existe uma esperança para você. Ainda existe uma saída. As lutas estão grandes, parece que você está num barco à deriva, em meio a ondas, em oceano gelado. Mas de repente, você chega com uma palavra e diz, meu amigo, ainda existe uma saída. Jesus morreu na cruz do Calvário para me libertar e para te libertar. O que Jesus fez na minha vida, me pegando do pó, Ele quer fazer com você. Precisa tão somente que nos entreguemos de corpo e alma e espírito. Precisa tão somente que digamos para Ele, Senhor, eu não aguento mais essa vida que eu levo, Jesus. Eu quero levar uma nova vida, uma vida diferente. Eu quero ser, Senhor, tão somente um instrumento nas tuas mãos. Mas não, Senhor, um instrumento qualquer. Não, Jesus. Eu quero ser um canal de bênção. Eu quero ser algo, Senhor, de onde eu colocar as minhas mãos, prosperar espiritualmente. Não me refiro aqui a bens materiais.
Senhor, eu quero ser, você precisa entender isso, Senhor, eu quero ser como Pedro, que aonde a sombra passava, a Bíblia diz que o povo colocava as pessoas ao contrário do sol, e a sombra pegava e curava a todos. Esse instrumento, Deus, né, quer fazer com você, quer fazer comigo um instrumento de bênção, para as pessoas olharem para mim e para você e dizer, eis que ali vai um homem de Deus, eis que ali vai uma mulher de Deus. Para isso precisamos ter essa alegria, um novo reencontro com o Senhor. Precisamos tomar decisões e dizer, Senhor, eu não me aguento mais. Davi só teve vitória naquela luta contra o gigante porque Davi se revoltara com aquela situação. Enquanto os filhos de Israel se acostumaram com a derrota, Davi se revolta. Tem gente se acostumando com as derrotas. Não precisamos, irmão, nos acostumar. O cair é do homem para levantar é de Deus. Jesus quer transformar a tua vida. Jesus quer colocar você de onde você nunca deveria ter saído. Esta noite a palavra para você é: não tema, se alegre no Senhor.